Esta manhã, nós estaremos iniciando um novo tema. Aliás, não é um tema, é um livro que nós iremos estudar, que será o livro de Salmos. Creio eu que vai ser um momento muito precioso, um momento em que eu tenho certeza que será para edificar as nossas vidas. E imagino eu que nós vamos entender um pouco mais o significado, do livro de Salmos. E para quem não sabe, o livro de Salmos é o livro mais longo da Bíblia. E também é o livro mais lido da Bíblia. Ele é classificado como livro poético, e ele faz parte do mesmo grupo do livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Cantares. Então, ele faz parte dessa classificação de ser um livro poético. E esse livro também ele é considerado, por muitos, livro das canções e orações do povo de Deus. Nós, aqueles que são crentes mais antigos, eles conhecem muitos corinhos que fazem parte do livro de Salmos. Então, muitas pessoas, muitas igrejas, ao longo desses anos, usam parte dos Salmos para adorar o Senhor. E este livro, queridos, nos dá a oportunidade de expressar a Deus o nosso amor, a nossa alegria, nosso louvor, mas também a nossa tristeza, a nossa ira, a nossa frustração, dúvidas, solidão e também a nossa necessidade de perdão. Se lermos ao longo do livro de Salmos, nós podemos achar todos esses temas, E eu vejo o livro de Salmos um livro bastante emblemático, porque se nós observarmos o livro de Salmos, ele foi escrito por alguns autores, e a maioria deles não estavam passando num período satisfatório na vida. Muitos salmos foram escritos no deserto, muitos salmos foram escritos à base de angústia, à base de aflições, à base de perdas, perseguições. O livro de Salmos é muito parecido com as cartas de Paulo, porque se nós entendemos as cartas de Paulo, Paulo estava preso, quando ele escrevia a carta. Então não era momento satisfatório para escrever, porque eu entendo que, como nós sabemos, a maioria dos escritores, esses escritores que escrevem livros, poesias, muitos deles precisam estar num lugar de conforto, num momento saudável da vida, estar com a mente boa. E eu vejo esses homens que escreveram a palavra de Deus no livro de Salmos, no momento em que eles não tinham isso, não tinham essas coisas que favoreciam a eles, mas eles tinham o mais importante, que era a presença do próprio Deus na vida deles, para escrever mensagens tão maravilhosas, tão edificantes, que abençoam muito as nossas vidas e nos ensinam muito. Então, queridos, esse livro nos oferece todos esses recursos. Para vocês entenderem, logicamente, a guisa de introdução, o livro de Salmos ele contém 150 capítulos, e em variedades de composições, variando em comprimento, tema e também estilo. Eu escrevi a autoria desses livros de Salmos, para vocês conhecerem melhor. Podemos tirar da Bíblia que Davi foi a pessoa que mais escreveu Salmos. Ele escreveu 73. Asaf, para quem não conhece Asaf,
Asaf é um adorador. Asaf era uma pessoa que louvava ao Senhor. Escreveu 12 salmos. Descendentes de Corá, 9. Salomão escreveu 2. Emã escreveu 1. Etã 1. Moisés 1. Desconhecidos, aproximadamente 50 autores. 50 livros dos Salmos. Nós não sabemos quem são os autores, mas uma coisa dá para a gente concluir aqui. O livro de Salmos foi escrito em variados momentos. Nós observamos que Moisés viveu num tempo, Davi viveu em outro tempo, Salomão viveu em outro tempo, e assim fez a junção do livro de Salmos. E esse livro de Salmos, todos esses capítulos, eles foram juntados para se tornar apenas em um livro. Isso aconteceu logo após o exílio babilônico. Tá? Logo após o exílio babilônico, que foram juntados o livro de Salmos para fazer parte da Bíblia. E o livro de Salmos, queridos, também, ele é dividido em 5 livros. É importante vocês saberem. O primeiro livro de Salmos, ele vai do capítulo 1 ao 41, que é baseado na confrontação. O livro 2, segundo, ele vai dos Salmos 42 a 72, que fala a respeito de comunicação. O livro 3 vai de Salmos 73 a 89, devastação. O livro 4, que vai do capítulo 90 a 106, fala de amadurecimento. E o livro 5 vai de Salmos 107 a 150, que fala a respeito de consumação. A ênfase do livro de Salmos é a confiança em Deus e a adoração a Ele pela sua bondade. Outro detalhe que nós devemos conhecer a respeito do livro de Salmos é a respeito da pessoa de Jesus. Jesus é uma pessoa que faz parte do livro de Salmos. E é interessante que Jesus, ele fala até para aqueles discípulos de Emaús, quando ele foi ressuscitado. Quando ele encontrou com esses discípulos de Emaús, ele disse que todas as Escrituras falavam a seu respeito. E ele citou especificamente o livro de Salmos. Então, queridos, o livro de Salmos, ele traz para nós algumas profecias messiânicas. E eu gostaria de anunciar também para vocês, que está aí. Ele fala que, a Bíblia fala no livro de Salmos que Deus anuncia que Cristo é o seu Filho. A Bíblia também menciona que todas as coisas serão postas sob os pés de Jesus. O livro de Salmos também fala que Cristo ressuscitará do túmulo. E também fala que Deus desamparará Cristo em seu momento de agonia. E por último, o livro de Salmos relata também que Cristo será a pedra angular. Então essas são as profecias messiânicas que apontam o livro de Salmos. Portanto, queridos, o livro de Salmos é bastante riquíssimo, é rico. Ele traz vida. Ele fala de pessoas que viveram o reino de Deus, e essas pessoas que viveram o reino de Deus relatam quem era Deus, o que Deus fazia, o que Deus cumpria, e também falava a respeito de Cristo. E o livro de Salmos, ele foi escrito bem antes da vinda de Cristo, muitos anos antes. Portanto, nós podemos
entender que esse livro é um livro vivificante, um livro que é verdade, um livro que é inspirado pelo Espírito Santo, onde nós podemos mergulhar, onde nós podemos nos consolar, nos fortalecer e fazer de nós pessoas que possam ter vida para com Deus a respeito desses estudos. Eu quero chamar muito a atenção, meus irmãos. Cada dia que passa, a igreja de Jesus espalhada pela terra, ela não tem lido a Bíblia. Ela não tem conhecido a Bíblia. Pessoas hoje não têm mais prazer de ler Bíblia. E a única coisa que pode trazer vida para um cristão é se deleitar e mergulhar na Bíblia. Porque é através da Bíblia que nós temos consolo, força e direção de Deus. E esse livro de Salmos ele é bastante rico e também ele é fácil de entender. Esse livro ele nos confronta, esse livro ele nos traz perseverança, ele nos mostra o caráter de Deus, nos mostra quem nós somos. Então, queridos, para iniciarmos esses estudos, vamos ler a Bíblia. E mais especificamente, nesses 2 meses que nós teremos aqui pela frente a respeito desse estudo, nós vamos conseguir ler, e não só apenas ler, mas também estudar todo o livro de Salmos. 150 capítulos, queridos, não é nada. Nós conseguimos ler pelo menos 10. Se você assim tiver com o seu coração ardendo, como o seu coração arde para ver rede social, se o seu coração arder, você vai conseguir ler brincando 10 capítulos, mas não só apenas ler, mas estudar, entender, mergulhar nesses salmos. Esses salmos, eles podem ser classificados de várias formas diferentes, meus irmãos, tá? Diferentes. E eu destaquei aqui em 8 partes. Portanto, nós teremos 8 ministrações que falam a respeito desses salmos. Porque senão nós iríamos gastar o ano inteiro. Mas para fazermos esse estudo de uma forma mais dinâmica, nós elaboramos, tá? Estudos mais específicos para que vocês possam entender melhor o significado do livro de Salmos, tá? Então o livro de Salmos ele é classificado da seguinte forma: o primeiro, salmos de hinos. Está aí, Daniel? Hinos de louvor, salmos de penitência, salmos de sabedoria, salmos de realeza, salmos messiânicos, salmos imprecatórios, salmos de lamento e salmos de romagem. Então são 8 temas que nós iremos estudar durante esses 8 domingos pela frente. E eu queria que vocês nos acompanhassem, né? Melhor pessoalmente, em que vocês estarão aqui na igreja. Agora, eu sei que essas lições também vão ser gravadas, mas creio eu que mensagens gravadas as pessoas não acompanham com tanta atenção como dentro da igreja. Então eu quero chamar a sua atenção a estar participando desses estudos, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então a primeira lição que nós vamos estudar esta manhã será o tema Salmos de hinos, hinos de louvor. E eu escolhi aqui o Salmo 136 para estarmos falando a respeito
deste tema. Eu queria que vocês pudessem nos acompanhar aqui nesse salmo, que diz o seguinte. Se você não tem a sua Bíblia, você pode me acompanhar pela projeção. A palavra de Deus diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com a mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, e eu peço ao Senhor, ó Pai, fala conosco, que esta palavra venha trazer vida às nossas vidas, Pai. Em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu acho que vocês gravaram uma mensagem, né? Nesse capítulo. A misericórdia do Senhor dura para sempre. Não é para você esquecer. Isso aí é um fato. O salmista que ele não esqueceu. Eu achei interessante que esse salmista, ele lembrou de cada detalhe. Ele foi desde a criação, né, até o momento em que ele viveu. A misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. O que significa isso? O salmista agradece a Deus por suas obras na criação e na redenção. Achei interessante o coração desse salmista. O coração dele era grato. Mas eu achei interessante que ele não era grato, não era aquilo que Deus fazia por ele, mas aquilo que Deus significava para ele. Né? Então hoje, meus irmãos, é muito comum pessoas buscarem a Deus. Não é comum, não é comum as pessoas buscarem a Deus em oração, buscarem a Deus na sua comunhão, apenas para agradecê-lo e adorá-lo. Eu vejo isso acontecer com pessoas mais maduras, pessoas que teve experiência e têm vida para com Deus. Porque geralmente é assim, as pessoas buscam a Deus apenas para querer algo em troca. Mas eu não vejo esse salmista assim. Eu vejo esse salmista com o coração dele inclinado para aquilo que Deus era.
simplesmente aquilo que ele fez, aquilo que ele representa para a humanidade. Eu vejo esse salmista uma pessoa que ele tinha vida. E hoje, meus irmãos, no meu ponto de vista, logicamente, é algo difícil de acontecer. Porque a nossa cultura, principalmente a nossa cultura religiosa, nos ensina um Deus diferente. Nos ensina algo diferente de uma vida para com Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus não, perdão, quando eu comecei a ouvir falar de Deus e quem Deus era, eu só chegava na presença dele para pedir. Eu só pedia. Então eu percebo que eu não tinha uma vida pessoal, íntima para com Deus. Eu quero que vocês entendam que nós só vamos adorar a Deus de fato e de verdade a partir do momento em que nós cheguemos a esse amadurecimento de um relacionamento íntimo para com Ele. Porque muitas vezes, muitos de nós corremos risco de quê? De ter uma vida com Deus apenas à base de negócio, interesses próprios. Você vai concluir a sua vida para com Deus pelo simples fato de que forma que você tem esse relacionamento para com Deus. Na base da sua oração. Quanto tempo você passa para com Deus em oração apenas adorando Ele na beleza da sua santidade? E quanto tempo você passa em oração com Deus pedindo as coisas? E quanto tempo você passa com Deus em oração, a sua mente não está nem nele, está em outras coisas. Então é importante nós analisarmos que tipo de vida que nós temos para com Deus. E nós devemos que entender basicamente essas verdades, queridos. Uma coisa que este salmista nos ensina. Nós vamos ter essa adoração verdadeira para com Deus, a partir do momento que nós venhamos ter essa intimidade com Ele. Então eu creio que nós precisamos crescer nessas verdades, crescer nesse estilo de vida. Eu olho para mim, quando eu olho para a Bíblia, e aprendo e começo a estudar essas lições, eu vejo o quanto ainda eu preciso amadurecer, quanto eu preciso crescer em um comportamento de adorar a Deus, independentemente das circunstâncias das quais eu estou vivendo. Eu olho para a Bíblia, eu vejo, eu lendo os Salmos, e quando eu olho para a Bíblia, quando os escritores estão escrevendo a adoração que eles têm a Deus, eles estavam passando por dias difíceis, mas isso não abalou o coração deles, porque a vida deles para com Deus era uma vida real, não era nada circunstancial, mas uma vida intensa. Aquele mesmo relacionamento que um marido tem com a sua própria esposa. Assim eu vejo esses salmistas em relação para com Deus. E esse é um grande desafio para todos nós, queridos. É termos esta vida conectada o tempo todo para com o nosso Senhor. Adoração é assim. Se você quer ser um adorador de verdade, meus irmãos, adore Ele em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei da prisão de Silas e Paulo. Aqueles homens, eles não pediam libertação da prisão, naquele momento, mas eles cantavam hino de louvores. Agora imagine só, você preso.
adorando ao Senhor? Quantos de nós ficamos presos às coisas terríveis da vida? Presos nas aflições, no desânimo, presos no aperto financeiro, presos em qualquer tipo de circunstância. Será que nós adoramos Ele? Essa é a grande questão. Eu acho interessante que a Bíblia nos mostra que não podemos fazer nada para fazer com que Deus nos ame mais do que Ele já nos ama. E também não podemos fazer nada que faça com que Ele nos ame menos. Isso é o fato. Mas será que Deus está tendo prazer em nós? Porque uma coisa que Deus tem prazer é quando nós o adoramos. Independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo. O amor de Deus, meus irmãos, ele é incondicional. Mas o seu prazer não. O salmista, quando ele relata essas verdades aqui, eu fico vendo o prazer que Deus tinha para com esse homem, esses homens. E esse é o grande desafio para todos nós. Nós precisamos, como cristãos amadurecidos que somos, é agradar a Deus, é buscar agradar a Deus. É buscar aquele prazer que Deus pode sentir para com as nossas vidas. Eu estou relatando tudo isso, meus irmãos, porque eu bem sei que o desejo dos nossos corações é queremos agradar a Deus, não é verdade? Agora, a melhor forma de agradar a Deus não está naquilo que é fora de nós, mas aquilo que está dentro de nós. Isso vem de fora, de dentro para fora. É o nosso coração grato. Muitas vezes nós estamos servindo a Deus aqui, pregando a palavra, fazendo orações aqui na igreja. Será que Deus está tendo prazer nisso? Essa é a grande questão. Muitos de nós corremos risco de estarmos aqui hoje servindo a Deus apenas para servir, ou então apenas para satisfazer o nosso próprio eu também. Será que Deus está aceitando essas ofertas que nós estamos dando a Ele, através do nosso serviço? Será que nós estamos agradando a Deus através dos dízimos, das ofertas? Essa é a grande questão, meus irmãos. O fato é que nós fomos criados para agradar o nosso Senhor. Esse é o grande objetivo que nós temos. E o salmista aqui, meus irmãos, com um coração grato a Deus, ele nos dá muitos motivos para darmos graças a Ele. E é sobre essas pautas aqui que eu queria relatar com a igreja essa noite. Quais eram os motivos da gratidão que o salmista tinha com o próprio Deus? O primeiro delas é a bondade. Esse salmista conhecia a Deus pela sua bondade. O coração dele estava inclinado ao Senhor, conhecendo a bondade que o próprio Deus tinha para com ele. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos enganamos por conta da bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, ela não só se baseia naquilo que nós recebemos dele. Mas a bondade de Deus, Ele representa aquilo que Ele já fez por nós. Ter dado o seu próprio Filho para nos resgatar. A Bíblia fala e nos mostra claramente que nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos em nossos delitos.
nós estávamos condenados. Mas antes de nós nascermos, a nossa dívida já foi paga. Só tinha uma forma de pagar uma dívida. E essa dívida não foram os cristãos que pagaram. Não foram as pessoas de Deus que pagaram. Mas foi o próprio Filho de Deus que pagou. Então não tem mais nada que Deus possa provar para nós a sua bondade. Não quer dizer que você passa por aflição, meus irmãos, dificuldades financeiras, perdas. Quantas pessoas, né, perderam já entes queridos? Quantas pessoas já que faz parte do meu relacionamento já quebraram financeiramente? Isso não quer dizer que Deus não goste dele. Isso não tem nada a ver. O que tem a ver é que Deus, Ele pagou uma dívida impagável que nós tínhamos. Esse próprio Senhor redimiu em Cristo as nossas vidas e nos trouxe a fé. Então isso é um motivo de sabermos que Deus, Ele é bom. E o salmista tinha isso no seu coração. Eu me lembro, meus irmãos, que essa foi a experiência que eu tive com Deus. Quando eu comecei a estudar a palavra, a querer buscar a Deus, a entender a Deus, a buscar ter um relacionamento com Deus, eu cheguei diante de Deus e falei: Deus, o Senhor é bom. Mas eu não experimentava essa bondade, porque eu entendi que a bondade de Deus não se baseava nas coisas que Ele me dava. Mas assim, eu só entendi a bondade de Deus naquele momento em que Ele me aceitou da forma como eu era, da forma como eu sou. E eu cheguei em oração diante de Jesus, diante de Deus, e falei assim: Deus, a única coisa que eu tenho para oferecer para o Senhor são os meus pecados. A única coisa que eu consigo oferecer para o Senhor. Eu não consigo te dar nada. Deus falou no meu coração: então vem. Você tem me entendido. Eu me lembro que esse momento que eu tive experiência com Deus foi um momento que eu me rendi a Ele. Eu abri meu coração e falei: Deus, eu sou essa pessoa. E pela bondade dEle, queridos, Ele me entendeu e me aceitou. Vem fazer parte do meu rebanho. Então, meus irmãos, essa foi uma forma que eu encontrei de adorar o Senhor, de me render a Ele, de oferecer para Ele exatamente os meus próprios pecados. Então, queridos, esse é um dos motivos para darmos graças ao Senhor, o que o salmista nos ensina, a sua bondade. Mas o salmista não para por aqui. Ele adora o Senhor por conta da sua singularidade. É a respeito que nós podemos tirar desse capítulo. Esse capítulo me mostra que Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Se olharmos na Bíblia, existiam outros senhores, mas só Ele que é poderoso. E o salmista entendia isso. O salmista, ele sabia que esse Deus que ele acreditava, esse Deus que ele tinha vida, era um Deus poderoso, que só esse Deus tinha autoridade, meus irmãos. Se nós olharmos na Bíblia aqui, existiam vários deuses na vida de pessoas. Nós podemos ver na própria vida de Elias. A Bíblia fala que Elias, ele serviu o Deus de Israel, mas os seus inimigos adoravam outros deuses. O Deus de Baal, né? Ele adorava o Deus de Azerá. Existiam aqueles profetas que adoravam. A Bíblia fala que Elias, por conta
dele ter essa vida para com Deus, foram destruídos 850 profetas. A Bíblia fala que foram 450 profetas de Baal, que foram consumidos no altar. E depois Elias destruiu 400 profetas de Azerá, com as suas próprias mãos, porque Deus estava com ele. O Espírito de Deus estava juntamente com o próprio Elias. A Bíblia fala que Davi foi aquele homem que pegava a sua espada, ele lutava e matava pessoas e pessoas, porque o Espírito de Deus, a autoridade de Deus, estava sobre ele. Guerras e guerras, o próprio Deus, por conta da sua autoridade, abençoava todo esse povo. Então esse salmista adorava a Deus por conta da sua singularidade, queridos. Essa é a grande questão para todos nós. Deus estava em primeiro lugar em sua singularidade no coração do salmista. Então por que muitos de nós ficamos aflitos, preocupados com o dia de amanhã? Porque muitos de nós, queridos, sofremos com coisas que nem aconteceram. Muitos de nós perdemos a noite, imaginando o que vai acontecer no dia de amanhã. Porque muitas vezes, queridos, o nosso coração não está perto da realidade de quem Deus é. E nós devemos entender que nós servimos um Deus que é Senhor dos senhores. E se Ele é Senhor dos senhores, Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós confiamos a Ele. Lá em Mateus 6 é muito rico aquela passagem. E não andeis ansiosos. Poxa, Deus sustenta até os pássaros, os lírios do campo. Enquanto mais nós, pessoas de pequena fé. Por que vocês não dormem? Por que vocês não descansam em Deus? Por que a sua alma fica batida muitas vezes? E por coisas pequenas, muitas vezes. É porque nós ainda não tomamos esse conhecimento da singularidade do nosso Senhor, que tem todo o domínio dos céus e da terra. E Ele é o nosso Pai. Qual é o pai que não tem satisfação de abençoar o seu filho? O amor dele é independente daquilo que nós fazemos. Ele nos ama e ponto final. Então ele tem esse compromisso para com nós, de cuidarmos de nós. Então, meus irmãos, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio de um verdadeiro adorador, que adore a Deus em sua singularidade. Eu vejo esse salmista relatando esse salmo. Não tinha doença na sua alma. Ele não era doente. Mas era uma pessoa que tinha vida para com Deus. Outro motivo, outro ponto que nós podemos destacar, o motivo desse salmista de dar graças é por conta dos seus milagres. Aí é fácil, né, meus irmãos? É fácil nós agradecermos a Deus por conta de milagres. Agora, eu sei que existem pessoas que entram nessa crise, né, porque precisa de algo. E Deus não faz um milagre, e a pessoa fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Esses dias para trás, eu estava conversando com uma pessoa no meu trabalho. Conversando não, estava ouvindo ele falar, porque ele não deixou falar. Ficou umas 2 horas ou 3 horas conversando comigo, e ele estava pregando para mim, sabe? Ele não me conhecia, não sabia que eu era crente. E ele começou a pregar, e ele apaixonado pelo Evangelho. Foi uma experiência tremenda. O Flávio estava lá comigo. Uma experiência bacana que eu tive. E o rapaz começou a pregar para mim,
E ele, com tanto amor, ele chorava, o olho dele assim brilhava, falando do Evangelho para mim, e eu ouvindo. Mas ele me falou algo que eu fiquei preocupado com ele. Mas, logicamente, depois que ele terminou a sua mensagem para com a minha pessoa, eu expliquei para ele algo com aquilo que eu entendia. E nós estávamos conversando a respeito das dificuldades financeiras que nós temos, né? Que principalmente nesses dias de incertezas que estamos vivendo, né? Eu vivo no comércio, e o país, economicamente falando, está meio, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, existem muitas conversas, né? O que não abala o meu coração, porque eu sei que Deus está no controle de tudo. Mas ele me falou algo interessante, ele disse assim para mim, uai, você não tem fé, não? E foi exatamente na lata comigo, você não tem fé, não? Você tem que descansar em Deus, você não tem fé, não? Aí eu comecei a rir, né? Ele falou, porque se você ter fé, Deus vai fazer você um homem rico. Se você tem fé, você não vai passar por dificuldade. Se você tem fé, você não vai passar por problemas, porque nós somos separados de Deus. Você precisa conhecer a graça de Deus, porque a partir do momento que eu conheci a graça de Deus, eu parei de ter dificuldade. Deus tem me abençoado de uma forma grandiosa. Eu estava andando de ônibus há um ano atrás, hoje eu estou andando de carro importado. Então ele começou a falar assim para mim, eu falei, meu Deus. Eu falei, meu Deus. Eu falei, glória a Deus por isso. Aí ele falou, ficou umas 3 horas falando, irmãos. Aí eu só falei assim para ele, irmão, é o seguinte, os discípulos, os apóstolos de Jesus, morreram ricos, prósperos. Como é que eles morreram? Ele não falou mais nada para mim. Eu também não falei mais nada para ele. E assim fechou o nosso assunto. Então, meus irmãos, o que eu quero que vocês entendam, nós precisamos amadurecer muito também a respeito que se trata o milagre de Deus para com as nossas vidas. Porque o maior milagre de Deus para com as nossas vidas não estão nas coisas, naquilo que Ele me dá, mas aquilo que Ele faz dentro de mim. E o maior milagre de Deus em nossas vidas chama-se, sabe o quê? A nossa transformação. Sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Criador. Nós estarmos satisfeitos em todas as coisas. Eu não quero dizer que é errado eu buscar no Senhor coisas. Não, isso é certo. Se eu estou em dificuldade financeira, eu tenho que depositar a minha fé em Deus, caminhar com Deus. Mas isso não pode abalar a minha fé. A minha fé não se baseia nessas questões de coisas, mas naquilo que Ele faz dentro de mim. É me transformar todos os dias à imagem e semelhança do seu Filho amado. É eu estar satisfeito todos os dias, comigo mesmo, independentemente das circunstâncias das quais eu estou vivendo. Isso relata lá em Hebreus capítulo número 11. Todos nós precisamos estar com os nossos corações sempre atentos a esse livro de Hebreus capítulo número 11, queridos. Porque isso é riquíssimo, porque fala de fé. Porque muitos pela fé, meus irmãos, receberam algo de Deus, mas também muitos pela fé perderam a sua vida por causa de Deus, por conta de Deus. Então, essa questão de milagre é algo que precisa ser muito também amadurecido em nossos corações. Amém? Graças a Deus por isso. Então, os milagres de Deus não acontecem naquilo que Ele nos dá, mas aquilo que Ele faz dentro de nós. Quarto ponto. O salmista, ele adora a Deus por causa das suas obras criativas. É importante isso para nós, para a nossa alma, porque isso nos mostra, sabe o quê? Uma alma, um coração satisfeito. Nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus já nos deu, meus irmãos.
O salmista tinha isso. O salmista, o coração dele estava voltou, a sua mente voltou lá para o início. Nossa, Deus é o Deus, Senhor dos senhores, aquele que criou a terra, as luzes celestiais, que são o sol, a lua, criou as estrelas, criou o mar, criou os animais. Gente, se nós olharmos essa grandeza que Deus já fez, a nossa alma ficará satisfeita, e nós estaremos na posição de um verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador, ele já tem o seu coração satisfeito naquilo que Deus já fez. Você já reparou que quando, isso acontece muito comigo, você já reparou que, quando você está no mar, você vai andar naquelas areias brancas, e aquele sol nascendo, e aquele marzão vindo assim, você fala assim, nossa, mas Deus é maravilhoso. Aí você vai e posta lá no Instagram, a grandeza de Deus. Quantas e quantas pessoas fazem isso? Mas, meus irmãos, nós precisamos fazer isso, sabe aonde? É lá no nosso quarto. E me dá uma vergonha, porque eu vejo a grandeza de Deus quando eu estou pescando. Eu falo assim, nossa, Deus é bom. Estou lá, nossa, aquela maravilha. Meus irmãos, é verdade. Eu falo para vocês que quando nós ministramos a palavra de Deus, rapaz, ela me confronta demais. E eu falo assim, meu Deus, que vergonha. Será que eu sou digno de estar aqui pregando a palavra? Mas é a verdade, meus irmãos, essas pessoas somos nós. Nós esquecemos de adorar a Deus na sua simplicidade, e na verdade não é nem simplicidade. Você consegue viver sem água? Você consegue viver? Você já imaginou se você consegue viver sem tomar um copo d'água? Não consegue. E quem fez a água? Foi o próprio Senhor. E nós esquecemos disso. E esse salmista, ele crava em nossos corações uma certa vergonha na cara. Porque ele tinha um coração grato. Porque ele mostra aqui na palavra que, além dele, ele adorar Deus em todas as coisas que ele fizeste, ele também cuidou de todos os seres vivos. Ele cuida de todos os seres vivos, alimentando-os. Então ele criou o universo colossal, mas também o funcional. De modo que os seres criados dependem do funcionamento. Porque nós precisamos do quê? Da terra. Para cultivarmos a terra, plantarmos, para nos alimentarmos. E da mesma forma da água. O verdadeiro adorador, ele pensa nessas coisas, meus irmãos. Dessas coisas simples da vida. E que agradam ao Senhor. O que eu quero dizer com isso? Você não pode adorar a Deus diante das circunstâncias da sua vida. Porque isso vai te levar a uma morte espiritual. Nós precisamos adorar a Deus naquilo que Ele é na sua essência, independentemente das circunstâncias das quais nós vivemos. Amém por isso, igreja? Vamos ser como o salmista. Esse salmista me ensina exatamente quem é o verdadeiro adorador. E por último, para encerrarmos, ele adorava a Deus por causa de seu relacionamento com Israel. Quero que vocês entendam que o salmista que escreveu a palavra de Deus, ele fazia parte de Israel. Ele não fazia parte dos dias de hoje. Mas nós temos que entender que nós somos o Israel de Deus. A igreja de Jesus é o Israel de Deus. E eu vejo aqui ele lembrando e relatando aquilo que Deus fez por Israel. O relacionamento que Deus fez com Israel. A Bíblia fala, no tempo de Moisés, que o povo estava no Egito, aflito, pedindo o quê? A Deus misericórdia, pedindo, livra-me da prisão de Faraó, livra-me da prisão do Egito. A Bíblia fala que Deus ouviu dos céus, e Ele foi até lá, desceu até a terra,
E ele chegou diante de Moisés e disse assim: Moisés, vem cá, meu irmão. Você será o meu libertador. Para que esse povo saia dessa prisão e caminhe eles para aquela terra que eu prometi para eles. Desde o tempo de Abraão. Eu vou levar esse povo. As minhas promessas irão se cumprir. Mas esse povo estava no Egito por conta do quê? Da incredulidade, por conta do seu pecado. Mas eu ouvi do céu o seu clamor. Então nós vamos continuar fazendo essa obra. Então eu vejo aqui que o próprio Deus, por conta da sua graça, por conta da sua misericórdia, ele buscou esse relacionamento para com o seu povo. E assim o fez através de uma reciprocidade, através de uma comunhão que ele tinha para com o povo de Deus. E se nós entendermos esse povo de Moisés, eles nunca na humanidade, teve tanta provisão e milagres de Deus como essa geração. A Bíblia fala que esse povo ficou 40 anos no deserto e nada faltou para eles. Imagina. Imagina. A Bíblia fala que o próprio Deus, por conta da sua graça, ele fez uma estátua de serpente. Quem lembra dessa história? Amém ou não amém? Ele fez uma estátua de serpente lá, porque o pessoal estava morrendo, por serem picados por pestes, por cobras venenosas. Aí ele criou uma estátua lá. Aí essas pessoas eram curadas. Até nisso Deus fez por eles. Fora o maná. Fora a coluna de nuvem. Fora a coluna de fogo. Então Deus sustentou esse povo. E esse povo nunca recebeu tanto de Deus. Com seus olhos. Provisões. Que veio da parte de Deus. E o salmista ele relata o cuidado de Deus. Porque a misericórdia de Deus era infinita. E esse salmista, com certeza, ele não experimentou essas provisões de Deus como o povo do Êxodo. E o coração dele estava inclinado. Porque ele sabia e entendia que o relacionamento que ele tinha para com Deus, Deus com o povo de Israel, esse Deus tinha com ele também. Eu quero dizer para vocês que esse relacionamento que Deus tinha com o povo de Israel enquanto estava no Egito, estava ali no deserto, esteve na vida desse salmista, ele está aqui hoje buscando este relacionamento. O relacionamento existe, meus irmãos. Basta nós querermos. Então existia um relacionamento com Deus. Sempre houve um relacionamento para com Deus. E nós precisamos buscar esse relacionamento de reciprocidade, de comunhão. E foi exatamente nisso que Deus operou milagres para tirar Israel do próprio Egito. Nós devemos entender que naquele tempo, meus irmãos, o pecado tirou tudo da humanidade, tudo do povo. Aquele povo perdeu a vida, perdeu dignidade, perdeu identidade, perdeu tudo. Escravo. E muitas vezes nós não temos noção o que é ser um escravo. Apesar que, às vezes sim, porque muitos ainda estão escravos do pecado. Estão inseridos ainda sendo escravo do pecado. Mas, muitos de nós aqui não sabemos o que é sermos escravos, meus irmãos. O escravo, ele não consegue andar por si só. Ele não tem autonomia nenhuma. Ele não tem vida, ele não tem nome. Ele não pode comer o que ele quer. Ele não pode dormir, não pode acordar na hora que ele quer. Ele não pode fazer coisas. Ele só precisa o quê? Andar sobre um jugo pesado. E era assim que o povo de Israel vivia. Mas Deus, por conta do seu amor, de um relacionamento que Ele buscava assim para com o seu povo, Ele operou
sinais e maravilhas, para libertar esse povo do cativo de Israel, do Egito, e levá-los até a terra prometida. Então a Bíblia me fala que o Senhor feriu o Egito nos seus primogênitos, tirou Israel do meio deles. A Bíblia fala, o salmista relata aqui, ele lembra que Deus separou as duas partes do Mar Vermelho, para que pudesse dar vitória, meus irmãos, para eles. Então, queridos, o relacionamento para com Deus traz algo maravilhoso para conosco. Porque, além de termos vida para com Deus, Ele começa a trabalhar para nós, em nós e através de nós. Isso é muito importante sabermos. E em Cristo, meus irmãos, nós podemos ter esse relacionamento. Se nós juntarmos, fazemos a junção da nossa vida, a nossa vida espiritual em relação ao povo do Egito, lá no deserto, o significado é o mesmo. Porque da mesma forma que o povo de Deus foi resgatado por Deus na escravidão do Egito, nós fomos libertos por Deus por conta da morte do seu Filho amado. Então esse relacionamento ele existe, mas isso não depende de nós. Perdão, não depende de Deus, depende de nós. E eu vejo esse salmista com esse relacionamento para com Deus. E nós, como igreja, queridos, nós precisamos buscar esse relacionamento. Esse relacionamento que nos dá esse entendimento. Esse entendimento que se relacionar com Deus é maravilhoso. Porque se nós relacionarmos com Deus, Deus fará coisas maravilhosas e grandiosas para nós e através de nós. E Ele estará o quê? Nos caminhando, nos direcionando para um lugar muito melhor onde nós estamos hoje. A Bíblia fala que nós fomos salvos. A Canaã celestial nos espera. Isso foi providência de Deus, através da crucificação do seu Filho. Mas hoje, nos dias de hoje, nós estamos em um processo, queridos, que é no processo da santificação. E nós precisamos crescer cada dia mais nesse processo da santificação. Até chegar à nossa glorificação. Então nós não podemos estar no lugar onde nós estamos. Nós precisamos ter vida. Nós precisamos buscar a Deus na palavra. Nós precisamos buscar essa intimidade com Deus. Esse relacionamento com Deus, porque eu bem sei que Deus está com o coração aberto para relacionar conosco. Aquele Deus santo, infalível, onipresente, onisciente, onipotente, pronto para se relacionar com pessoas miseráveis que somos. É isso que precisa acontecer conosco. É essa verdade que precisa, essa experiência que precisa acontecer nas nossas vidas. Dar graças a Deus pelo simples fato de um relacionamento que Ele tem para conosco. Ah, meus irmãos, isso é tudo que nós precisamos. Isso é tudo. Quando nós chegarmos nessa posição de um relacionamento íntimo, de um relacionamento adequado, a nossa vida vai mudar muito. Nosso coração vai ser bem diferente da forma como nós estamos hoje. É exatamente que esse salmista nos ensina. E só vamos ter condições de fazermos isso se tivermos posição, nos posicionarmos de agradar a Deus, de reconhecer o quanto o nosso Deus é grande, Ele é bondoso, Ele é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim seja em nossas vidas.
que nós possamos crescer na graça, no conhecimento, na estatura de um perfeito varão, para a glória de Deus.